Olá, senhoras e senhores. Como eu já disse algumas vezes, quando a gente vem gravar aqui a mensagem, hoje, por exemplo, não hoje aí, hoje aqui, é uma sexta-feira à noite, a gente sempre fica conversando um pouco antes sobre um pouco de tudo o que está acontecendo no mundo. E é óbvio que nessas últimas semanas o assunto tem sido pandemia e todas as coisas que andam juntas da pandemia, Covid e por aí vai. Enfim, a gente tem conversado sobre como isso tem mexido com a gente. Não tem jeito. Todos nós, em maior ou menor escala, estamos sendo influenciados por essa época de pandemia. Especificamente nós aqui em Piracicaba, acho que até mais, porque a sensação que eu tenho, vivendo aqui em Piracicaba, e eu já estou em Piracicaba há quase 18 anos, é de que vai chegar uma época, uma hora, um momento em que todo mundo, no Brasil todo, vai ser, como é que fala? É zona verde? Meus assessores aqui para assuntos de zoneamento. Eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai ver o mapa, vai estar tudo verde, assim, tudo verde, e um pontinho vermelho ali no meio chamado Piracicaba. Então quero começar essa mensagem pedindo um favor para você que é de Piracicaba. Colabora, coopera, ajuda nós. A gente gostaria de voltar aqui os cultos, mas vocês não estão ajudando nós. Fica complicado assim. Vamos fazer essa campanha, #ajuda nós, Piracicaba, porque está complicado. Nós estamos hoje na 20ª mensagem gravada sem os nossos encontros presenciais. E a coisa vai longe ainda. Piracicaba essa semana continua na fase vermelha, o que significa dizer que nós podemos já garantir que agosto não tem encontro presencial, isso é certeza, e muito provavelmente que setembro também não. Se tudo der muito certo e vocês ajudarem muito nós, olha aí que beleza, quem sabe outubro. Mas, dependendo dos próximos números, nós vamos começar as próximas mensagens, até vamos fazer isso aqui, colocando o clipe de Simone cantando Então é Natal, para já gerar esse clima, porque praticamente 2020 já está acabando. Eu estou dizendo tudo isso porque a pandemia tem revelado o lado ruim do ser humano. É absurdo como essa pandemia tem revelado isso de uma maneira muito triste. Coisas ruins estão acontecendo no nosso ambiente de trabalho, pelo menos para aqueles que ainda estão trabalhando. As pessoas estão nervosas, estão ansiosas, e o pessoal que está fazendo home office também não aguenta home office mais. Você achava que era viciado em café até fazer home office. Agora você é viciado em café, pó de café, garrafa de café, é café que não acaba mais. O mundo vai acabar em café. As pessoas estão se sentindo solitárias. Essa coisa de home office, eu acho que em algumas culturas funciona melhor do que uma cultura como a nossa, uma cultura latina, em que as pessoas gostam de conversa, gostam de bater papo, gostam de se relacionar mais do que outras culturas. E é por isso que os números demonstram que muita gente que está fazendo home office aqui em nosso país já começa a se sentir depressivo, solitário. As pessoas também estão sofrendo na família. Se você digitar no Google casos de violência doméstica na quarentena, os casos de violência doméstica subiram de maneira absurda. Violência contra a mulher, violência contra a criança, abuso sexual, número de divórcio. Veja como as coisas estão acontecendo nessa pandemia, revelando o que há de ruim em nós. E fala a verdade, você está se sentindo bem? Depois de mais de 4 meses, alguns já 4 meses sem poder, sair de casa. Ou então a gente sai de casa com aquela sensação de culpa. Ou então a gente sai de casa e uma das coisas tristes que acontece com a gente, não sei se vocês já passaram por isso, é quando a gente sai de casa e dá vontade de tossir. Gente, é um desespero, porque você está na rua, você vai para o mercado. Esses dias eu estava no mercado, eu senti vontade de tossir, poucas vezes na vida
eu tive que me segurar tanto? Porque eu fiquei com medo de tossir no mercado e ser preso como um propagador do coronavírus. A gente não está bem. A gente está sentindo. Eu acho que essa reverberação de coisas ruins que vão sendo reveladas no ser humano e em todas as áreas em que o ser humano está, para nós cristãos, pelo menos, não deveria ser nada novo, porque a Bíblia afirma que o ser humano, naturalmente deixado por si só, é ruim por causa do pecado. A Bíblia fala sobre isso, e em cada página da Bíblia, conforme nós vamos lendo, nós vemos relatos de pessoas fazendo coisas erradas, pessoas metendo os pés pelas mãos, pessoas que tinham tudo para dar certo, atrapalhando os seus planos, atrapalhando planos de outras pessoas, movidas por sentimentos gerados pelo pecado no coração de cada um deles, assim como acontece com a minha vida e com a sua vida. E hoje nós vamos ler um texto de Gálatas 5, do versículo 16 ao versículo 26, em que Paulo, escrevendo aos cristãos da região da Galácia no primeiro século, fala um pouco dessa relação do ser humano com algumas coisas ruins que estão disponíveis, mas também com algumas coisas boas que podem ser produzidas no coração desse mesmo ser humano quando Deus age no coração desse ser humano, quando o ser humano não é deixado largado por si só à sua vontade, mas é dominado pela vontade de Deus. Paulo, nesse texto, faz um contraponto entre as obras da carne e o fruto do Espírito, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto, porque ele é importante para nós nessa época em que nós vemos pessoas fazendo coisas absurdas, se portando de uma maneira que a gente jamais imaginaria, e nós nos lembramos mais uma vez do quanto nós precisamos de um Salvador para o nosso coração e para a nossa caminhada. O texto começa dizendo assim: por isso digo, eu já tenho que parar aqui no versículo 16, porque quando um texto começa com portanto, por isso, então, significa, claro, que esse texto está intimamente ligado ao texto anterior. O que Paulo vai dizer aqui tem relação direta com o que ele estava dizendo. E o que ele estava dizendo alguns versículos antes? Depois, mais para frente dessa mensagem, nós vamos ler esse texto. Mas eu quero explicar que antes, ele estava dizendo que alguns cristãos daquela região, alguns cristãos daquelas igrejas para as quais ele está escrevendo, estavam vivendo de uma maneira indigna do Evangelho. Paulo ficou sabendo de algumas histórias, ouviu algumas histórias, e ele então faz essa constatação. Peraí. Alguns cristãos ali da região da Galácia estão vivendo de um jeito que não é nem de longe o jeito que cristão deve viver nesse mundo. Enfim, alguns cristãos estavam dando aquilo que nós conhecemos muito bem como mau testemunho. E então Paulo agora vai dar o remédio para essas pessoas, dizendo: vocês têm um problema, vocês têm uma doença que precisa ser tratada no coração, e eu quero apresentar para vocês o remédio para essa doença, a vacina para essa doença, para essa pandemia no coração de vocês. Ele diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Paulo vai dizer: não satisfaçam a carne. A ideia que Paulo está trazendo aqui é mais ou menos a seguinte: olha, é como se o nosso lado ruim tivesse fome 24 horas por dia. E eu sei do que eu estou falando. Quando eu falo de fome, eu sei do que eu estou falando. 24 horas por dia. Aí então Paulo vai dizer: não matem essa fome. Não satisfaçam a carne, porque quanto mais você alimentar esse seu lado, mais ele vai crescer, mais ele vai se desenvolver, mais forte ele vai ficar e mais ele vai dominar você todos os dias da sua vida. Então, por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. E aí no versículo 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne.
Para a gente compreender, a ideia é a seguinte: a carne tem a ver com a nossa natureza humana. Tudo aquilo em nós que naturalmente, por causa do pecado, luta contra qualquer coisa que venha de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 7, está escrito assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Olha o que o texto está dizendo, mesmo Paulo escrevendo agora para os cristãos lá de Roma. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei desse Deus e nem pode fazê-lo. Não é da natureza da carne fazer isso. E o que é o Espírito aqui que Paulo está dizendo? O Espírito é a nossa nova natureza em Cristo. A ideia é de que quando nós nos submetemos a Cristo, quando nós conhecemos a Cristo, nós passamos então a receber de Deus o poder de não obedecer como escravos à carne. E lá em Romanos, Paulo fala muito disso em outros textos, dizendo: antes, quando nós não conhecíamos a Cristo, era como se nós fôssemos escravos do pecado. Nós não queríamos, em alguns momentos, obedecer ao pecado, mas nós não tínhamos como reagir, porque nós, naturalmente, não temos força para reagir a isso. Até que vem Cristo, até que vem o Espírito de Deus habitando em nós e nos dá uma força que antes nós não tínhamos. E que então possibilita que nós resistamos a essas tentações. Então Paulo começa a trabalhar isso. Versículo 17 eu vou ler de novo. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. E essa parte é importante. Vocês não fazem o que desejam. Sim, agora nós queremos obedecer a Deus. Nós temos esse desejo de obedecer a Deus. Mas vamos ser sinceros? É óbvio que nem sempre nós conseguimos. Ou, sei lá, talvez numa grande parte do tempo, nós simplesmente não conseguimos fazer isso. E é por isso que Paulo escreve no versículo 18: mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Essa informação é importante porque Paulo sabe que quando nós falamos dessa guerra da carne contra o Espírito, a nossa sensação é: eu já sei quem está ganhando. Essa guerra da carne contra o Espírito, sei lá, parece Corinthians e Palmeiras. O Corinthians sempre ganha. É difícil. Não podia falar isso? Pode? Pode falar. Vamos voltando aqui. A carne sempre ganha. Paulo sabia que isso iria acontecer com quem está ouvindo ou lendo essa mensagem dele. É por isso que ele vai dizer: não se esqueçam que quando nós estamos em Cristo, nós não estamos mais debaixo da lei. Porque Cristo cumpriu a exigência da lei em nosso lugar. Ele viveu a vida que nós não temos condição de viver e morreu a morte que nós não temos condição de morrer em nosso lugar. Então fiquem tranquilos. Sim, há uma guerra constante da carne contra o Espírito. A pandemia tem revelado quanto a carne tem influência ainda na vida de seres humanos, claro, inclusive na vida de cristãos. Mas fiquem tranquilos, porque esse não é o fim da história. A história precisa ser contada a partir da luz do Evangelho, em que Cristo realiza em nosso lugar o que era necessário e agrada a Deus em nosso lugar. No entanto, Paulo também sabe que quando nós falamos sobre graça, uma outra coisa acontece, que é o perigo de nós usarmos o conceito da graça para a libertinagem.
De um lado, nós temos pessoas pensando assim, eu preciso fazer alguma coisa para vencer essa batalha. E a Bíblia vai dizer, você só vai vencer essa batalha através do Espírito. Então não é você que vai vencer essa batalha. Deus é que vence essa batalha em nosso lugar. Eu preciso viver uma vida inteiramente santa. Você não tem condição de viver uma vida inteiramente santa. Jesus fez isso no seu lugar. E Jesus agradou a Deus no seu lugar. Mas então se Jesus agradou a Deus em meu lugar, Deus aparentemente, eternamente estará grato por causa de Jesus. Então eu posso viver do jeito que eu quiser, porque no final das contas a matemática espiritual não muda. Bom, isso não é verdade. Isso não é verdade, porque é óbvio que o nosso jeito, a nossa forma de se portar diante dessa teologia da graça revela muito do desejo do nosso coração e da ação do Espírito em nosso coração. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 19, ora, dá uma olhada aí. As obras da carne, para o pessoal que acha que, eu estou no Espírito, mas estou legal fazendo qualquer coisa aqui. Paulo vai dizer, não. Tem algumas coisas que são do Espírito e algumas outras coisas que não são. Ora, e ele vai dizer, as obras da carne são manifestas. Paulo está dizendo, gente, não adianta a gente ficar se enganando. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. A gente pode fingir que não sabe, a gente pode mudar o nome e dar nome de certo para o que é errado e de errado para o que é o certo, mas no fundo, todo ser humano ouve aquela voz dizendo, isso não é legal. E ele diz, as obras da carne são manifestas, são claras. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí a gente pode pensar, tá vendo? É por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. O que Paulo está dizendo é, aquilo que você faz revela o que aconteceu no seu coração. Não o contrário. Aquilo que você faz não molda o seu coração, mas o seu coração convertido vai acabar de alguma forma moldando, mesmo que aos poucos, e devagar as nossas atitudes e as nossas ações. Então sim, quando eu digo, olha, a gente não consegue fazer o que a Bíblia diz. Eu não estou dizendo que daqui 20 anos você deve estar simplesmente do mesmo jeito que está agora e continuar contente como se nada estivesse acontecendo. Porque talvez nada esteja acontecendo mesmo. E quando nada acontece, esse não é um bom sinal. Aí Paulo está dizendo, se você tem uma vida pautada por esses acontecimentos, do versículo 19 ao versículo 21, você precisa simplesmente se arrepender. Você precisa simplesmente dobrar os joelhos diante de Deus e chorar pelos seus pecados. Algumas pessoas podem perguntar, e eu concordo, mas quem passaria nessa lista? Quem aqui poderia dizer que não está incluído em 2, 3, 10 desses pecados? É verdade, todos nós estaríamos incluídos em alguma parte disso. Mas a questão é, nós fazemos isso quase que como um acidente de percurso inerente a ser humano, ou como uma programação e um estilo de vida. Isso diz muito a nosso respeito. E então Paulo vai dizer no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O interessante aqui é que Paulo diz do fruto do Espírito. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. E tem muita gente que diz que aqui Paulo sofreu de um erro de concordância, porque ele diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Então o correto seria dizer, mas os frutos do Espírito são... E ele diz, não, o fruto do Espírito é amor, e aqui é importante fazer uma constatação. Paulo está dizendo que nós somos moldados pelo amor. Então, o fruto do Espírito, o que é que o Espírito produz em nós? Amor.
E o amor vai trazer as suas consequências. E quais são as consequências naturais do amor? Todas essas coisas boas que nós estamos vendo aqui. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Todas essas coisas que numa época de pandemia fariam muito bem para o mundo inteiro. Quem é moldado pelo amor irá se comportar de maneira adequada. É isso que Paulo está dizendo. Deus é amor e ele vai gerar através do amor a sua vida em nós. Para mim aqui nós estamos agora numa ligação com o que Paulo estava dizendo, como eu já disse no início da mensagem, nos versículos anteriores. O versículo 13, 14 e 15, que são os versículos anteriores ao texto que nós lemos em Gálatas 5, dizem assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, se vocês têm liberdade, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. O fruto do Espírito é amor. E esse amor é o resumo de todos os mandamentos de toda a palavra. Esse é o amor que deveria moldar a nossa vida. Um amor que começa em Deus e vai para o próximo. E alcança a nossa vida, molda a nossa história. Se nós estivéssemos nessa pandemia com um contágio de amor, nós estaríamos completamente diferentes. Mas nós estamos vendo contágio de humanidade. Não humanidade no sentido de, olha, você é muito humano. Não, você é humano. Você é ser humano. E isso nem sempre, e na maioria das vezes, é uma péssima notícia. Gente, coração ruim, coração duro, desobediente. E aí Paulo vai dizer, nós precisamos do fruto do Espírito, porque nós estamos vivendo numa pandemia desde Gênesis 3. Não há nenhuma outra vacina para esse mal humano exacerbado numa época como essa, a não ser o amor de Deus derramado em nossos corações através de Jesus. Não há. Não há. Às vezes as pessoas perguntam para mim, você acha que a pandemia vai mudar o ser humano? A pandemia não tem esse poder. Todas essas brigas que estão acontecendo agora, elas já estavam aí. A pandemia só fez com que aflorassem. Só isso. Seres humanos vivendo sem nenhuma preocupação com o próximo? É sério que a gente vai dizer que isso é fruto da pandemia? Então nós vivíamos preocupados com o próximo até março desse ano? Sério? Casamentos sendo destruídos? Então, até março, casamentos não estavam sendo destruídos? As pessoas estão violentas? Em Piracicaba, na semana passada, as notícias de violência foram assustadoras. Mas quando não foram? Quando? Quando é que nós pudemos sair tranquilos pelas ruas da cidade? Os pais que estão assistindo, deixam os filhos saírem tranquilamente, sem se preocupar se eles vão voltar ou não? A pandemia apenas acelerou um processo que já acontece há muito tempo. O que significa dizer que nós precisamos mais de conversão do que do fim da pandemia. Nós precisamos mais de conversão dos nossos corações a Jesus e o amor de Deus do que o fim da pandemia. Do contrário, nós vamos receber a vacina contra a Covid, mas o nosso coração continuará doente de uma doença que gera morte eterna. Aí então vem o versículo 23, 24, 25 e 26. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos.
Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A questão é, a carne está clamando, o telefone toca, o palco está montado, tudo arquitetado para que você siga os desejos da carne e faça aquilo que você não deve fazer. Ah, mas eu preciso de alguma forma me afirmar nesse mundo, porque há uma crise de identidade assolando as pessoas, eu já não sei mais quem eu sou. Depois que essa pandemia veio, eu estou perdido, eu não sei se eu faço parte de algo, se eu não faço parte, se eu estou no meu trabalho, se eu não estou no meu trabalho, quem sou eu, o que está acontecendo comigo. Nós precisamos voltar a crer que a nossa definição existencial tem a ver com Cristo. A nossa definição está na cruz. A nossa definição está em Cristo. E qualquer pessoa que viver essa vida tentando se afirmar em qualquer outra coisa, vai precisar se afirmar a partir das prerrogativas ruins da carne. E o resultado é simplesmente esse que nós estamos vendo. Enfim, eu quero terminar dizendo que, sim, mais uma vez, nós precisamos de um Salvador. Eu quero fazer uma profecia. Eu não sou de fazer profecia. Talvez a minha formação religiosa não permita esses meus devaneios proféticos. Mas eu vou profetizar. Vou profetizar aqui. Na próxima semana, essa mensagem está sendo gravada. Hoje é dia 24 de julho, é isso? Os meus assessores para assuntos de calendário. 24 de julho, está indo para o ar no dia 26 de julho de 2020. Nessa semana que estamos começando agora, dia 26 de julho de 2020, você irá ver péssimas notícias nos veículos de comunicação. Você verá pessoas indignadas, desobedientes, presunçosas, arrogantes, loucas. Tudo o que há de ruim vai acontecer nessa semana. Ah, mas você está zicando o mundo. Não, eu não estou zicando o mundo. Eu apenas estou constatando que, enquanto nós estivermos longe de Deus, é assim que nós vamos caminhar. Só tomem cuidado. Não faça parte dessa engrenagem. Que Deus os abençoe.